Nós começamos uma campanha, já deve ser a 9ª semana, a 8ª ou a 9ª semana, em que estamos falando sobre fechar as portas para o diabo, fechar as portas para o inimigo da nossa alma. Porque nós entendemos que o diabo ele vai entrar na nossa vida através de algum acesso, alguma porta, alguma abertura, a gente deixa o que a gente fala de brecha aberta. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Ou seja, muitas pessoas, elas estão às vezes cheias de demônio, com certeza estão cheias de demônio, porque o diabo facilmente ele está achando um acesso, ele acha uma porta de entrada e ele entra. Então nós começamos a falar, e interessante, irmãos, o diabo tem uma raiva dessa campanha. Essa campanha eu estou profetizando, ela está mudando a vida de pessoas aqui para sempre. Porque nós estamos identificando áreas onde o diabo governava você, só que ele não mais vai governar. Antes, nós já falamos aqui de algumas portas, falando sobre perdão, é uma grande porta aberta. Só para você entender, domingo agora, a irmã que foi revelada, eu estava em casa e Deus me revelava uma dor aqui do lado esquerdo. Quem assistiu, quem viu? Aqui nas costas. Eu estava em casa e Deus me deu essa revelação, vai ter alguém que vai ter algum problema. Aí eu falei, alguém que está sentindo uma dor aqui nas costas, como se fosse na altura do pulmão, do lado esquerdo. A irmã veio aqui na frente. E me permita usar seu exemplo, Eduarda, se estiver assistindo. Depois a gente foi fazer uma oração de libertação por algumas pessoas, que nós estamos expulsando demônios aqui, e oramos por algumas pessoas. Teve até uma irmã que chegou no meio do culto mancando, chegou aqui e não conseguia fixar a perna no chão, e Deus falou, é demônio, há um espírito de depressão, não está dormindo direito. Eu perguntei, tu está dormindo direito? Ela falou, não. Repreendemos aquele demônio, ela caiu no chão, quando expulsamos e ela levantou, ela correu aqui no corredor e não sentiu mais nada. Vamos dizer glória a Jesus? E disse que não sentia mais dor nenhuma. Mas essa irmã que foi revelada aqui da dor, voltando a ela, depois que nós expulsamos demônios de algumas pessoas aqui, ela disse, pastor, a dor voltou. Na hora que ela falou, a dor voltou, eu já entendi. O diabo trouxe a dor de volta, porque ele tem alguma janela aberta na alma, nas emoções. E já conhecendo o histórico dela, eu já sabia que tem uma questão de uma mágoa muito grande no coração. E eu falei, já está resolvido aquilo ali, essa porta que você identificou? Ela falou, pastor, essa é a área mais difícil. Eu levei ela a fazer uma oração de perdão, e não precisou orar pela dor. Quando nós oramos pela oração de perdão, a dor desapareceu. Glória a Jesus. Porque o diabo, ele perdeu aquela área que ele ganhava território. Hoje eu vou falar, queridos, de uma porta que Satanás planeja, ele trama te colocar isso no seu coração. Se ele coloca em você isso, ele te derrotou para sempre. Você vai se tornar uma fonte morta. A graça de Deus não vai fluir nem em você e nem através de você. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, é o verso que eu quero ler essa noite. Nós vamos falar sobre essa mensagem. Deus me deu no início da campanha. No início da campanha Deus falou, você tem que falar sobre essa porta. Só que eu fui falando de outras e outras e outras. Só que Deus falou, chegou a hora. Semana passada Ele já me falou que eu tinha que falar. E é interessante, irmãos, eu vou trazer informações para os obreiros aqui, que alguns não sabem, mas o diabo ele começou a me atacar
me atacar, eu comecei a sofrer ataques sobre todo o conteúdo que eu estou trazendo nessa campanha. Por exemplo, quando eu fui falar sobre medo e ansiedade, o diabo criou uma situação absurda para eu ter medo e ansiedade. E qualquer homem natural, enfrentando o que eu enfrentei, ficaria com muito medo e com muita ansiedade. E foi uma coincidência enorme que a minha esposa chegou até em mim e falou assim: amor, mas desde quando você estava planejando falar sobre isso? Não, já tinha 7 dias. E quando foi na terça-feira que eu ia falar sobre medo e ansiedade, na terça-feira eu recebi um ataque do diabo sobre medo e ansiedade. Aí na quarta eu estava pregando sobre medo e ansiedade. E vocês nem sabiam que eu estava pregando para mim também, porque eu também estava precisando. E Deus estava, quando eu pregava para vocês, eu estava me fortalecendo naquela área. Hoje a mesma coisa, eu vou falar sobre amargura. E é impressionante, Satanás começou a querer me atacar esses dias nessa área, para querer me amargurar, queridos. Porque alguns de vocês não sabem a batalha espiritual que a gente enfrenta para ser pastor nesse altar. Eu oro por todos os pastores de Chapecó, porque a batalha que pastores enfrentam não é fácil, não é fácil. Eu conversava com a minha esposa sobre um pastor, que eu fui enterrar meu pai em Mato Grosso, e ele havia sido meu pastor, e eu fui fazer uma pergunta inocente, e na resposta dele eu falei: olha aí, amargurado. Tem pessoa que você sabe que a vida dela está amargurada pelo tipo de conversa que ela tem, pelas respostas que ela dá, pela maneira como ela fala. Você sabe, poxa, tem algum problema aí, alguma coisa que às vezes precisa ser tratado. Eu fui fazer uma pergunta para aquele pastor, porque nós tínhamos acabado, estava saindo da pandemia, ainda estava no meio da pandemia, e eu fui perguntar: pastor, como que está sendo aí a igreja na pandemia? A dificuldade, eu sei que está sendo enorme. Aquele pastor fechou a cara, fez uma cara de rude, e falou assim: a pandemia foi boa. Eu, como assim foi boa? A pandemia está sendo terrível. Não, a pandemia foi boa porque a pandemia tirou todos os rebeldes da igreja e deixou só os fiéis. Eu ouvi aquela resposta e o meu coração estava assim: meu Deus, o mundo está desesperado, as pessoas estão precisando de pastores e precisando de Jesus. E esse homem está dizendo: a pandemia foi boa porque tirou todos os rebeldes da igreja. Dava para ver nas entrelinhas do que ele está falando o quê? É um pastor machucado. Machucado com o quê? Sabe uma das dores que pastor enfrenta? Pastor se entrega, pastor ama, pastor abraça. Pastor faz tudo por uma ovelha. E essa ovelha dali a pouco às vezes vai sair falando mal dele. E às vezes é isso que o diabo quer falar para mim. Fala assim: não seja pastor não. Ser pastor vai ser difícil, você vai amar, você vai se doar para todo mundo. E quando você precisar, todo mundo vai virar as costas para você. E eu vi que isso era uma semente do diabo nos meus ouvidos. A semente de querer me amargurar. Porque a gente está se doando às pessoas, e o diabo fala assim: não se doa não. Porque se você vai se doar muito, daqui a pouco todos viram as costas para você, todos te deixam. E eu falei: Satanás, na minha vida não. Deus me ungiu e me chamou para fazer o que eu estou sendo chamado para fazer. E pode acontecer de um ou outro se rebelar, um ou outro sair falando mal, um ou outro, alguma coisa acontece, querido, vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Jesus foi perseguido, nós também seremos. Jesus foi traído, nós também seremos. Isso faz parte da vida. Mas o gozo é maior, a alegria é maior de ver o que Deus faz quando nós obedecemos ao chamado dele. Aleluia. Agora preste atenção no que nós vamos ler aqui. Procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Não tem como ver Deus se nós não estivermos em paz com as pessoas ao nosso lado, e se nós não estivermos em santidade. Você quer ver um ataque do diabo para enfraquecer sua oração, para enfraquecer uma igreja?
é semear inimizade, discórdia, fofoca. Inimizade, discórdia, fofoca enfraquece uma casa, enfraquece uma igreja, destrói família, destrói tudo. Procura viver em paz e busque a santificação. É a única maneira de vermos a Deus. Algumas igrejas, o Espírito Santo já saiu, porque é só ofensa, é só mágoa, é líder ofendendo os seus liderados, é seus liderados desrespeitando, desonrando os seus líderes. Não há obediência, não há honra, não há respeito. O Espírito Santo vai saindo. Filhos que desonram seus pais, pais que têm ódios, mágoa dos filhos. Aí a gente não vê Deus. Deus está dizendo, é importante, não é importante, é imprescindível viver em paz com todas as pessoas e buscar uma santificação pessoal. Não tem jeito de ver a Deus sem isso. Agora olha o próximo versículo. Cuidem para que ninguém fiquem afastados da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio delas muitos sejam contaminados. Gente, duas coisas importantes aqui. A amargura te afasta, vamos dizer assim, duas coisas que a amargura faz conosco. Primeiro, a amargura, ou só a raiz da amargura. Não a amargura, basta um raminho dela, basta ela começar a crescer no teu coração. Só a raiz da amargura. Imagina a amargura crescendo e dando frutos. Quando a palavra de Deus diz que a raiz da amargura já é suficiente para causar dano, está dizendo que nós temos que esperar a amargura crescer. Preste atenção a uma coisa. Uma planta, antes de ser grande, ela começa com o quê? Começa com uma semente. Depois da semente vem o quê? Uma raiz. Depois vem caule. Depois vem ramos. Depois vem frutos. A Bíblia está dizendo que a amargura, ela é tão destrutiva para mim e para a sua vida, que basta uma raiz dela brotar. Veja que nós estamos falando a parte do broto. Não está falando do caule, não cresceu o caule, não cresceu os ramos, não cresceu os frutos, está lá no broto. Se a raiz da amargura brotar, duas coisas ela faz. Primeiro, ela me priva da graça de Deus, ela me afasta da graça de Deus. Segunda, ela contamina quem está ao meu redor. Vamos dizer essas duas coisas? Diga assim, põe a mão no peito e fala assim: basta a raiz de amargura, uma pequena raiz, no meu coração, é suficiente para me privar, me afastar da graça de Deus, além de, através dela, contaminar outras pessoas. Então fala: Senhor Jesus, me livra disso. Me livra disso. Agora, quando a gente fala dessa coisa, desse veneno chamado amargura, você fica perguntando para mim: pastor, mas o que é essa amargura? Como que eu sei se eu tenho essa amargura? Como que eu posso evitar me tornar uma pessoa amargurada? Como que essa amargura chega? Como que essa semente de amargura chega no meu coração? Eu quero falar um pouco sobre isso. Primeiro, identificar. Como saber se eu estou amargurado? Como identificar se alguém está amargurado? Como? Me dá uma dica. Alguém sabe? Ninguém quer falar. Pensa comigo. Como é que eu sei se tem uma amargura no meu coração? Ou como identificar uma pessoa amargurada da vida? Já viu alguém assim amargurado? Você já viu alguém amargurado que a pessoa parece que ela é tão amarga, que às vezes você vai chegando feliz,
Você conversa meia hora com ela, você sai assim, ó, você chegou, oi fulano, quanto tempo, abraça, e ela descarrega tanta coisa sobre você, você ouve tudo aquilo assim, você chegou alegre, você sai. Já conheceu alguém assim? Já viu alguém assim? Irmão, eu já conheci pessoas, conheci crente. Eu tenho a memória de uma missionária, irmão, que a mulher, de tanto sofrimento que teve na vida, que não superou, era uma mulher completamente amargurada. Olha lá, eu sei que eu estou falando aqui, você está lembrando, fulano. Irmão, uma missionária de Deus que evangelizava. Olha, ela era tão amargurada, ela chegava sisuda assim, ó. Olha a cara dela, dava até medo, Jesus amado. Ó, uma pessoa amargurada te ofende facilmente com palavras. Se você fica perto de uma pessoa amargurada, ela tem uma facilidade muito grande de te ofender. Essa é uma das características. Pastor, como que eu sei se fulano é amargurado ou não? Essa pessoa, qualquer coisa, ela fere, ela machuca com palavras. Essa missionária, irmão, quando ela chegava na nossa família para nos visitar, nem crente éramos, dava medo. Chegou a fulana, meu Deus do céu. Olha o jeito que ela evangelizava. Minha família toda católica, e ela chegava assim, vocês têm que tudo se converter, senão vai tudo para o inferno. Minha avó, como que é? Eu estou falando, é isso mesmo, vocês têm que se converter, porque vocês estão tudo indo para o inferno, vocês são tudo idólatra. Ela, o quê? Respeita a minha fé, respeita a minha religião, você está falando o quê? Ela pegou, isso mesmo, olha o jeito da missionária. Essa imagem que se adora aí é o Satanás que você está adorando aí, você vai tudo para o inferno. Falando desse jeito, minha avó falou, peraí, foi lá na cozinha, pegou uma vassoura, falou, cadê essa preta? Vem cá, essa velha, desgraçada. O sangue de Jesus tem. Desgraçada não significa ausência de graça, tá? Desgraça. Ela catou aquela vassoura e expulsou a missionária de casa debaixo de vassoura, irmão. De tanto que a mulher, descarregava. Várias vezes eu cheguei, irmã fulana, eu fui evangelizar, expulsei demônio, eu fiz isso, e olha, eu estou tão feliz, porque eu tinha 14 anos, tinha acabado de expulsar um demônio, fui contar para essa missionária, falei, irmã, eu me converti, sou da mesma religião agora deixa eu te dar um abraço, eu tenho o mesmo Jesus que você acredita, e olha, eu tive uma experiência com Deus me batizou com o Espírito Santo, eu expulsei demônio essa semana. Ela falou assim, fogo de palha. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, Jesus amado. Ela falou assim, cuidado com a soberba, viu? Eu falava, meu pai, não, missionário, só estou querendo dizer que eu estou feliz e não sei o quê. Jesus falou que não deve se alegrar quando os demônios... Irmão, é uma missão impossível você tirar um sorriso de uma pessoa amargurada. A pessoa amargurada, ela acumulou um sofrimento na vida. Lá atrás ela teve alguma situação tão traumática, uma dor tão forte, que ela não conseguiu superar aquela dor, e ela se amargurou. A Bíblia vai dizer o exemplo de Noemi. Vocês conhecem o exemplo de Noemi na Bíblia? Você sabe o que significa a palavra Noemi? Não, a palavra Noemi. A palavra Noemi significa, acho que é agraciada do Senhor, alguma coisa assim. A mulher, olha só o que aconteceu. Ela perdeu o marido, ela tinha 2 filhos, depois da morte do marido, morreu os 2 filhos. Pensa no desastre. Em pouco tempo, fala para mim, é fácil de superar? O que significa, pastor? Você está vendo aí? Vai jogar ali? Não. Um dos significados de Noemi é agradável, além de suave, encantadora. Gente, olha, eu não estava no esboço. Significa amenidade, suavidade. Amenidade. Gente, uma pessoa amargurada, o pastor está pregando aqui, a pessoa que é amargurada fala assim, está dando indireta para mim, está pegando para mim.
Não volto mais nessa igreja. Eu não sabia o que era Noemi. Gente, o exemplo de Noemi, o nome agradável, amável. Uma das características mais belas da mulher, ser agradável, ser amável, ser simpática, ser leve, ser suave. É tão lindo. As Miss, irmão. Nossa, eu fico vendo aquelas Miss Universo, Miss Brasil, até o tchau é suave, sabe? A suavidade feminina é bela, a suavidade, a beleza, a ternura. O nome Noemi é tudo isso. Aí ela perde o marido morre. Tudo bem, você perdeu o marido, você pensa, vou reconstruir minha vida, caso de novo. Mas não, quando ela está recuperando o baque de perder o marido, ela perde um filho. E depois perde o outro filho, tinha só 2 filhos. Irmão, é difícil ou não é? A Bíblia diz que essa mulher ficou passando fome. Então, além do luto de perder o marido e perder 2 filhos, dificuldade financeira, para piorar. O marido não deixou nada, ficou na miséria. E quando ela fica na miséria, veja como que a amargura chega, quando acúmulos de desgraça chegam na vida. E eu sei que eu estou pregando para alguém, que o diabo, quem sabe, é a história da sua vida, uma sucessão de desgraça uma atrás da outra. Noemi perdeu o marido, perdeu 2 filhos e está na miséria absoluta. Sabe o que ela faz? Ela mesmo decide mudar meu nome. Não me chame de Noemi, ninguém me chama de Noemi. Acha esse versículo aí. A partir de hoje, meu nome é Mara. Nunca dê filho, nunca chame seu filho de Mara, tá? Sabe o que significa Mara? Amargo. No Brasil parece bonitinho, Mara. Significa amargo. A mulher mudou o nome de suave, agradável e doce para amargura. A partir de hoje, meu nome é amargura. Por quê? Porque Deus me castigou. A amargura dela se voltou contra Deus. Deus me tirou meu marido, Deus me tirou meus 2 filhos, agora eu me tornei uma mulher infeliz, uma mulher amarga. Ninguém me chame bem-aventurada, ninguém me chame doce, ninguém me chame amável. Meu nome é amargura, porque a minha vida é só dor, a minha vida é só tragédia, e foi Deus que me trouxe tudo isso, essa desgraça toda. Achou, pastora? Essa mulher que ficou amarga pelo acúmulo de dores da vida, Deus vai sarar essa mulher, dando a nora dela, fica leal a ela, casa com um parente, dá um neto, a nora se torna quase que uma filha. As pessoas diziam, a tua nora é melhor do que 10 filhos. E Deus começa a cercar de bondade e prover recurso da miséria, da escassez. Deus vai provendo um pouquinho de pão e vai livrando eles da fome, e vai depois dar uma terra, depois vai dando família, e depois dá netos para Noemi, e sara ela daquela amargura, e ela supera aquele acúmulo de tragédias. Não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Olha, a Noemi é o exemplo de alguém que está amargurado contra quem? Contra Deus. Você vai falar assim, está triste com o quê? Uma vez eu fiz uma pergunta que eu fiquei surpreso aqui na igreja, porque quem sabe sua vida é tanta dor e tanto sofrimento, que uma vez eu perguntei que achei que ninguém ia levantar a mão. Quem aqui tem mágoa de Deus? E teve pessoa sincera, falou assim, eu tenho. Eu falei, Jesus amado, para ter mágoa de Deus é porque é uma vida difícil. Talvez seja o exemplo da vida de Noemi. Ela canalizou todas as tragédias da vida dela, responsabilizando Deus. Deus me tirou meu marido, Deus me tirou meus 2 filhos, eu tenho mágoa dele. Mas Deus muda a história, tirou a amargura. Quando eu saí, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu. Ela responsabilizou Deus por todas as tragédias da vida dela. Mas Deus amava Noemi e preparou alguém para ser, olha como que Deus faz, uma amiga, uma nora leal como um filho, que disse, eu não te abandono
Aonde você for eu vou, o teu Deus será meu Deus, o teu povo será meu povo. Deus sempre prepara alguém para sarar as dores da nossa alma. Vira para o seu lado e fala: não importa quem te feriu, quem te abandonou e quem te deixou, Deus sempre vai preparar alguém para curar as feridas da sua alma. Profetiza isso. Noemi então está amargurada contra Deus. Mas quer ver um exemplo de alguém que pode estar amargurado consigo mesmo? Posso falar o significado de Mara? Fala. Significa amarga, guerra, desordem, revolução. Amarga, guerra, desordem e revolução. Deixa eu falar uma pessoa que não está amargurado contra Deus na Bíblia. Está amargurada contra o irmão. O filho mais velho do filho pródigo. Conhece a parábola do filho pródigo? Que pede toda a herança do pai, vai, gasta tudo, depois volta arrependido, pobrezinho. E chega: pai, me perdoa, me perdoa. Aí o irmão mais velho olha aquela cena, aí o pai abraça, perdoa, manda fazer uma festa, queima lá uma leitoa, mata um boi cevado, vamos fazer carne assada, vamos celebrar, meu filho voltou, meu filho está vivo. O irmão mais velho chega e fala: que festa é essa aqui? Seu irmão que a gente achou que tinha morrido, voltou arrependido. Aí ele chega: ah, pai, que é isso? Gastou toda a nossa herança, gastou todo o nosso dinheiro, agora volta. Vai pegar o quê? A minha herança e a sua agora? Não, vamos celebrar a festa, seu irmão voltou, vamos abraçar. Ele estava amargurado contra o irmão. Olha só, uma pessoa amargurada não acha motivos para celebrar. Ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Gente, a amargura baseada na sua autojustiça. Eu sou melhor do que meu irmão, eu sou obediente, eu nunca transgredi teus mandamentos, eu nunca gastei tua herança, eu sempre fui um filho bom, você nunca fez uma festa dessa para mim. E agora ele está amargurado contra o próprio irmão. Uma pessoa amargurada dificilmente entra na festa, dificilmente celebra as vitórias dos outros. Irmão, a amargura está próximo do sentimento de inveja. Você quer ver um exemplo? O fulano ali é demitido da empresa. Ele sai espraguejando a empresa. Essa empresa não presta, essa empresa é ruim. Ele nem para para pensar: será que eu fui um bom funcionário? Será que eu era bom? Não, ele não faz esse peso. Me demitiram e todo mundo é horrível. Aí eles olham os outros que ficaram e estão empregados. Aí, amargura. Agora eu não tenho salário, eu não tenho trabalho, e eles têm. A pessoa amargurada fala assim: tomara que eles sejam demitidos também. A pessoa amargurada, ela tem um buraco negro na alma. Ela está presa num sistema de dor, de mágoa, de ofensa, e ela olha alguém feliz e ela quer puxar aquela pessoa para aquela dor. E o sentimento de inveja é terrível. A inveja já é um passo além da amargura, que é mais ou menos o seguinte: se ninguém tem, se eu não tenho, eu não quero que ninguém tenha. Cuidado, mulheres, se você tem um casamento feliz e você fica perto de uma mulher amargurada, ela está torcendo para você ser infeliz no seu casamento. Porque às vezes ela acumulou frustrações emocionais. Eu não sou feliz, ninguém me ama, eu casei com um, não dei certo, casei com outro, não dei certo, casei com outro, não dei certo. Olha só o que é uma pessoa amargurada na vida sentimental. Sabe o que ela diz? Homem é tudo igual. Olha, vai detectando a amargura aí. Nenhum homem presta, todo homem trai. Já ouviu isso? Tem gente que está falando assim: o pastor está revelando meus pecados. Todo homem trai, todo homem não presta. Por quê? Às vezes, você acumulou experiências ruins, e você pensa que você não vai ser mais feliz nessa área. Se bem que, pelo amor de Deus, né? Tem muito homem hoje que só o sangue de Jesus. Esses dias aqui na igreja, numa mesma semana, 2 mulheres grávidas chegou aqui. Ah, meu marido me largou grávida. No mesmo dia.
Eu falei, mas que tipo de homem nós estamos tendo aqui? Na hora que a mulher embucha a mulher, não, expressão feia, né? Minha mulher já ia me repreender. Engravida a mulher e abandona a mulher para ser mãe solteira. Pelo amor de Deus, que nível de homem também é uns homens. Rapaz, engravida a mulher, seja homem, ama essa mulher, não deixe essa criança crescer sem pai, luta, vira um leão, fala para essa mulher que você vai proteger, lutar ela, amar ela e não vai largar ela nunca. Que coisa, uns homens que agora, na hora que engravida, vou te largar, não quero, foge do barco, frouxo. Tem uns homens também que, pelo amor de Deus. Esse dia eu fui visitar uma irmã que foi me falar e eu falei, e aí o seu namorado? Ela passou só dor de cabeça. Eu estou aqui com as minhas dívidas, ele chegou com as dele, pediu dinheiro emprestado. Agora, além das minhas, eu tenho as dele para pagar, porque eu tive que emprestar a dele. Agora, além dos meus problemas, eu tenho o problema dele. Que homem, misericórdia, sangue de Deus. Mudou, deixa ponto. Jesus amado. As mulheres sofrem também na mão de alguns homens. Então, o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, baseado no seu senso de justiça, se amargura contra aquele. Não, ele não é digno, eu que mereço. Eu estou aqui, eu trabalho, eu faço, agora ele chega aqui, você perdoa ele, não a mim? Outra. Então Noemi, amargurada contra Deus. Filho pródigo, amargurado contra o irmão. Você quer um exemplo? Amargura contra si mesmo. Sabe aonde? Judas. Sabe quando? Ele traz Jesus e bate um remorso. Que besteira que eu fiz. Ele pega as 30 moedas de prata. O remorso é tão grande, a dor e a decepção consigo mesmo é tão grande. Ele fala, fiz besteira. Cobicei mais a prata do que meu mestre. Cobicei mais o dinheiro do que Jesus. Que ele corre lá dentro do templo, chega lá perante o sumo sacerdote, pega as 30 moedas de prata e joga dentro do templo. Pá! Amargurado contra si mesmo, não sabia se perdoar. Põe a mão e fala, fiz besteira. Se frustra, olha para dentro de si e fala, eu não presto, se autodeprecia, fala mal de si mesmo, eu fiz burrada, eu fiz cagada com a minha vida. Pega o dinheiro e joga as moedas e vai se enforcar. Noemi amargurada contra Deus, filho pródigo amargurado contra o irmão, Judas amargurado consigo mesmo. Nós lemos então que a amargura, ela nos priva da graça de Deus e ela contamina. Mas a pergunta é, como, pastor, que eu posso evitar? Como é que eu posso evitar me amargurar? Posso te responder essa pergunta? Sabe como? Não tenha altas expectativas em pessoas. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Jesus arrebanhava uma grande multidão. E o evangelista João dizia assim, mas Jesus não colocava nisso o coração, porque bem sabia ele o coração de todo mundo. Ele tinha consciência de que a multidão que está o aclamando, que está o ovacionando, dali a pouco o trairia. Tem gente que coloca expectativa demais no casamento, expectativa demais na empresa tal, expectativa demais numa pessoa, dali a pouco essa pessoa o frustra e ele se amargura. Devotei tanta lealdade, devotei tanta minha vida a esse casamento, a essa pessoa, devotei tanto, agora estou chateado. Então não coloque expectativas demais nas pessoas. É uma das maneiras de você evitar. A outra coisa, quando te derem um golpe muito duro de injustiça, de traição, de mágoa, de abandono, não devolva na mesma moeda. O golpe mais severo que Jesus recebeu foi uma traição com um beijo. E naquela hora Jesus poderia ficar amargo, Jesus poderia falar, por que você está fazendo isso, Judas? Eu te amei tanto, 3 anos e meio, te escolhi para ser meu discípulo, meu apóstolo. Judas, você está me traindo com um beijo. Sabe o que Jesus faz? Abraça Judas, recebe o beijo,
olha com ternura e misericórdia e fala: amigo, por que você fez isso? Ele chama Judas de amigo. E na noite da traição, ele pega o corpo, ele pega o pão que representaria o seu corpo. Ele já sabia que Judas o trairia. Ele faz questão de colocar na boca de Judas, como que dizendo: Judas, esse corpo representa o meu corpo, e eu sei que você vai me trair, mas quer saber? Eu te amo tanto, que eu vou colocar na sua boca: eu vou dar minha vida por você, ainda que você me traia. Essa é a resistência emocional de alguém que nunca se amargura. É Jesus. Irmão, pensa, na cruz é o golpe mais severo do diabo. Blasfêmia, ele todo ensanguentado. Colocaram a coroa de espinhos e bateram com o caniço para os cravos, 8 polegadas, entrar no seu crânio. Chicotadas rasgando as suas costas, sangue. O soldado vê ele na cruz agonizando e transpassa com uma lança o lado dele. Os cravos perfurando os pés e as mãos. E a blasfêmia lá embaixo dizendo: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, você não diz que é Deus. E a humilhação, e a nudez, e a vergonha, e o escárnio público. Naquela hora todos podiam dizer: ele vai se amargurar. O diabo está falando: agora, olha aí, se amou tanto esse povo, agora esse povo, olha o que ele te devolveu. Olha aí, não adiantou nada você amar tanto, eles estão te entregando para a morte. Aí Jesus dá um golpe na amargura, fazendo a seguinte oração: Pai, perdoa todos eles, eles não sabem o que fazem. Sabe qual que é o remédio para você não se amargurar? Ore por quem te ofendeu, abençoe e ame quem te magoou. Pastor, eu não suporto, aquele fulano me fez sofrer tanto, tanto, tanto. Dá um exercício simples: ore por essa pessoa todo dia, abençoe essa pessoa todo dia. Queremanda rabassúbia, queremando robaxébia. Alguém que Deus trouxe você aqui, o Senhor está dizendo: alguém que, a exemplo de Noemi, teve muitas perdas, injustiças e traições, está aqui. Sua alma é marcada pela dor e pelo sofrimento, mas o Senhor está dizendo: levante a cabeça, porque eu quero mudar a estação da sua vida. Deus está falando para alguém: chega de chorar. Noemi viveu muitas dores, mas chegou o dia que Deus substituiu aquela dor por alegria. Se procurar os últimos versículos do capítulo o livro de Ruth, diz que Noemi era louvada pelas mulheres da cidade, dizendo: Deus abençoou essa mulher, ela agora é avó, ela segura uma criança bela nos seus braços, ela tem uma nora que é melhor do que 10 filhos. Aquela mulher que chegou amargurada, arrasada, encontrou um significado para viver. Deus está dizendo: não olhe para as situações adversas, amarguras da vida, supera isso, esquece isso, não foca aí nisso. Deus tem alegria para te dar. Mas eu perdi o emprego, Deus vai te dar outro. Mas eu perdi o marido, Deus vai te dar outro. Mas eu perdi isso e aquilo, Deus tem coisas novas para você. Abaiaxúbia, cantorobaxebecaia. Fique em pé, vamos orar. Vamos ver o que Deus está fazendo. Eu ainda não decorei o nome da